10 de outubro, seja muito bem-vinda ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos ler Marcos, entrando no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1 e 2. Marcos, capítulo 1. A mensagem de João Batista. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. A tentação de Jesus. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Um homem dominado por um espírito mau. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou, o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau, cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros, que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Jesus cura a sogra de Pedro. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Jesus cura muita gente. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. Jesus anuncia o Evangelho na Galileia. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram, todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu, vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim.
Jesus andava por toda a Galiléia anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um leproso. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele e tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Jesus cura um paralítico. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e juntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados, louvaram ao Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Jesus e Levi. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo, e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: Venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: Por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores, e não os bons. Jesus e o jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente? É claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo nos odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: Por que é que seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Uau!
Marcos é muito bom, né? Tem umas coisas que não fala que não falam nos outros. Por exemplo, no Mateus. Mateus. E é o que a gente chama de evangelhos sinóticos, né? Algumas coisas que um conta, o outro conta de uma forma que reproduz a essência, mas com uma narrativa diferente. E cada um tem uma visão, né? Exato. E interessante que Legal. me chamou muita atenção aqui no Evangelho de Marcos, é acerca da tentação de Jesus, porque lá em Mateus diz que depois da tentação, depois que Jesus é tentado, depois que Satanás o tenta por 3 vezes, é que no final os anjos vêm e o servem. Aqui em Marcos, ele diz que ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. É como se os anjos protegessem Jesus dos animais selvagens. Sim, exato. E cuidavam dele ali no deserto. Então, eu não descarto o que Mateus falou, nem o que Marcos falou. Eu uno. De que maneira? Eu uno no seguinte sentido. Durante todo o período de deserto, Jesus estava sendo guardado pelos anjos. Agora, no final, no processo do deserto, que os anjos vêm e lhe servem. Ou seja, estavam lhe alimentam. Ali, claro, sozinho ele não estava mesmo, sim, com certeza. Lhe alimentam. Então, é muito interessante a gente ter essa compreensão de que quando a gente passa pelos desertos da vida, a gente não passa sozinho. Né? Jesus está conosco, os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Verdade. É muito interessante notar os dois autores, né? A maneira, como os autores têm uma maneira diferenciada, você percebe em detalhes mínimos aqui na veracidade do mesmo relato que Mateus, mas você percebe que Marcos tem uma maneira diferente de trazer isso. Ele é mais objetivo, ele é mais, né? Por isso que ele arredondou aqui, que é isso que eu entendi, né? Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Ele resumiu tudo aquilo que Mateus fez com mais peculiaridades e detalhes. É sem falar que o Evangelho de Marcos fala de uma tradição oral. Marcos, ele não foi um discípulo de Jesus. Marcos, ele é o João Marcos que abandonou Paulo na viagem e que foi a causa, né, de Paulo e Barnabé se separarem. Porque Paulo não queria dar uma oportunidade a João Marcos. Não, João Marcos me abandonou, não quero mais saber dele não. Vai-se embora. Na hora que estava arrochado lá na missão, na hora que eu mais precisei dele, ele me deixou. Então eu não vou dar outra oportunidade a ele. Aí Barnabé vai e diz, não, eu vou dar uma oportunidade a João Marcos. Levou João Marcos com ele. Então, o Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, é um evangelho baseado em uma tradição oral. Tudo aquilo que João Marcos ouviu acerca de Jesus. Então ele vai e escreve. É por isso que a gente encontra, por exemplo, nos evangelhos algumas questões que são diferenciadas. Em um evangelho diz que foi um endemoniado gadareno, em outro evangelho fala que são 2 endemoniados gadarenos. Tem um evangelho que diz que é um cego à beira do caminho, tem outro que diz que são 2 cegos. O importante isso não desvaloriza, não desmerece, não desconsidera o conteúdo sagrado das Escrituras, mas nos traz essa compreensão de que, óbvio, nessa tradição oral de se contar, como que se ouviu. Aquela pessoa que foi contada em vez de ver, né? Exato. Então é muito importante a gente entender que o objetivo central das Escrituras é trazer o estabelecimento dos princípios, ainda que hajam essas diferenças nas narrativas. Relatos, né? O importante é o princípio. Qual é o princípio do deserto? Se os anjos serviram no final, os anjos cuidavam dele durante o deserto, o que importa é que a gente entenda que no deserto o Senhor está cuidando de nós. No deserto ele tem um momento certo para nos servir. O que importa é que a gente vença todas as tentações, porque é vencendo-as que nós seremos, sem sombra de dúvidas, liberados para viver a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Amém. Amém? Então fica com essa palavra e até amanhã em Marcos 3 e 4.